Boa tarde, a paz para todos, que a paz de Deus possa entrar no seu lar. Nós tivemos um vídeo aqui falando sobre 5 dicas para ter uma vida espiritual melhor. E depois eu disse assim que eu traria uma dica de cada vez, explicando elas individuais. Então hoje nós vamos para a primeira dica, prioridade. A primeira dica, como prioridade, primeiro temos que saber o que significa, né? Prioridade. Prioridade é o que você dá condição em primeiro lugar. Ou seja, é o que é mais importante na sua vida. É o que você vai permitir que seja preferencial. Abra a tua Bíblia aí, você que pode, em Mateus, você que pode, Mateus 22, capítulo de número 22 de Mateus, e o versículo 37 e 38. Vamos lá? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, em todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Para eu dar prioridade para Deus, para o Senhor Jesus, primeiro de tudo, eu tenho que amar a Ele acima de tudo. Ou seja, o amor a Ele é prioridade na minha vida. O amor para com Ele é preferencial na minha vida. O amor para com Ele vem em primeiro lugar, já que eu o amo acima de todas as coisas. Abra aí a sua Bíblia também, em 1 Crônicas, capítulo de número 16, verso 11 de 1 Crônicas. Olha que fantástico. Buscai ao Senhor e sua força, buscai a sua face continuamente. Se eu amo ao Senhor, se Ele é primordial na minha vida, eu o busco continuamente. Eu não busco Ele só quando eu necessito, quando eu preciso. Não, essa busca é contínua. Essa busca, ela é diária. A vontade de Deus deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar na nossa vida. E com isso nós damos atitudes, né? Concedemos atitudes às pessoas que nos rodeiam e a nós mesmos, atitudes de priorizar Deus. Por exemplo, você levanta para ir trabalhar. Sua vida é corrida, nós sabemos disso, a minha também é. Mas, antes de qualquer coisa, o que você faz? Claro, antes de abrir os olhos, você primeiro fala com Deus. As suas primeiras palavras é com Deus, porque Ele é prioridade na sua vida. Antes de você tomar qualquer atitude, o que é que você faz primeiro? Ora a Ele, pergunta para Ele, porque Ele é o que na sua vida? Prioridade. Jesus nos desafiou a mudar nossas prioridades. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. O próprio Jesus desafia a mim e a você a mudar nossas prioridades. Mateus, capítulo de número 6. Você que pode, abra a sua Bíblia aí. E verso 33. Olha lá. Mas primeiro buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentada. O próprio Jesus está me instruindo, te instruindo a buscar primeiro o reino de Deus. E quando fizermos isso, todas as coisas que você tiver necessidade, isso lhe será acrescentado. Todo reino tem um rei. E todo o rei, louvado seja Deus, ele é a figura central. Pelo menos é para ser assim. Se você assiste qualquer desenho aí que tem rei, ele é a figura central. Filme também, se tem rei, ele é a figura central. Todo reino, a sua figura central é o rei. E este reino, a nossa figura central, é Cristo. E este próprio Cristo, que a Bíblia diz que ele é rei, ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Abra a tua Bíblia em Hebreus. Você que pode, que tem acesso à Bíblia. Hebreus, capítulo de número 12, do livro de Hebreus, do Novo Testamento. E versículo 28 de Hebreus. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Tem um reino. E se tem um reino, tem rei. Aleluia. E você precisa priorizar este reino. Você precisa priorizar este rei. Você precisa reverenciar
este rei. E qual é a reverência para o Senhor Jesus? Entendendo que qualquer coisa que você for fazer, primeiramente você vai buscar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu reverencio este rei que é Jesus, eu passo a respeitá-lo. Quando eu respeito ele, eu passo a entender que tudo está sobre o domínio dele. Então eu preciso priorizar ele, que eu só vou ser beneficiada e abençoada por essa situação. Abra a tua Bíblia aí, você que pode, em Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses está ali bem pertinho de Filipenses, tá bom? 1, Colossenses 1:17. E ele, antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Louvado seja Deus. Ele é antes de tudo, por isso que ele tem o domínio de tudo. Ele é antes de você, ele é antes de mim, ele é antes do fundamento do mundo. Louvado seja Deus, todo domínio está sobre ele. Abre a tua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 1. E aí você vai entender que a Bíblia o chama de rei. Lucas, capítulo de número 1, você que pode. Vamos lá? Lucas, capítulo de número 1. E verso 32, olha que maravilhoso. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Se ele tem um trono, ele tem um reino, então ele é o quê? Rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até os magos, os reis magos foram lá para adorar. Perguntaram assim: aonde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Até os magos reconheceram que Cristo era rei. E todo rei precisa de prioridade. Abra a tua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo de número 16. Você que pode. 1 Timóteo também está no Novo Testamento, bem depois do livro de 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo de número 6 e verso 14. Olha lá. Que grandes mandamentos sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará bem-aventurado, único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele irá se manifestar. Ele quem? O Rei dos reis. Ele já se manifesta em presença para conosco, em orientação através da palavra, porém naquele grande dia, que é o dia do grande arrebatamento, você e eu vamos vê-lo como ele é. Então entenda uma coisa, quando você aprender a priorizar este rei, priorizar este reino, como o próprio desafio de Jesus, buscai o que, irmãos? O próprio Jesus nos orienta que temos que buscar o reino, buscar a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas para você, para mim, para nós, serão acrescentadas. A Bíblia não está dizendo para você não estudar. Você precisa estudar. Deus te deu e te dotou uma inteligência para isso. Não está dizendo que você não precisa trabalhar. Você precisa trabalhar para você correr atrás dos seus objetivos. Não está dizendo que não é para você fazer nada e ficar parado só buscando o reino. Não. Você pode estudar, você pode trabalhar buscando o reino. Priorizando o reino. Priorizando o rei deste reino. Você pode viver a sua vida, mesmo com lutas, dificuldades, tribulações, porém entendendo que este rei tem que ser priorizado. Busque a ele antes de qualquer atitude. Busque a ele antes de tomar qualquer decisão. Faça da sua vida diária, de segunda a segunda, janeiro a janeiro. Antes de falar com qualquer pessoa durante o dia, fale com ele primeiro. Antes de pedir conselho para qualquer pessoa, peça conselho para ele primeiro. Antes de chorar no ombro de qualquer pessoa, chore aos pés dele primeiro. Antes de tomar qualquer atitude que seja
boa ou ruim, lembre, se for Ele que estiver te orientando, você sempre tomará a atitude certa e correta e sempre será abençoado. Buscar a Deus em primeiro lugar não significa não ter lutas, não ter dificuldades, mas significa que nas lutas e na dificuldade, Ele vai te orientar, Ele vai te abençoar, Ele vai te curar, porque você está priorizando este Rei. Amém? Então essa é a primeira dica das 5 que nós demos em um dos últimos, se eu não me engano, do vídeo aqui em YouTube. Aí semana que vem voltaremos com a segunda, para ter uma vida espiritual melhor. Essas dicas elas serão explicadas de uma forma bem detalhada para eu e você crescer e entendermos mais. Hoje é prioridade. O que é prioridade? É exclusividade. O que é prioridade é o que vem em primeiro lugar. O que é que vem em primeiro lugar na sua vida? Fica aí a pergunta. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Até semana que vem, em nome de Jesus. Não esqueça, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, para que possamos estar mais tempo aqui no canal. Cada vez que você se inscreve, você mantém o canal. E cada vez que você mantém o canal, você me permite entrar na tua casa, te orientando em cima daquilo que Deus nos conceder. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe.